Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para a nossa quinta aula de matemática. Como foi aí na execução dos exercícios da aula anterior? Foi fácil? Acho que sim, né? Teve poucas dúvidas aí, mas lembra lá, hein? Se aparecer as dúvidas, não fiquem com elas, me chamem lá. Eu estou no WhatsApp disponível para vocês. Ok? Combinado? Vamos lá, vamos dar continuação aí à nossa matéria. Na matéria, né, na aula anterior, nós falamos sobre figuras geométricas. Eu falei sobre dois grupos, né, que existem dentro das figuras geométricas, as não planas e as planas. Na aula anterior nós falamos das não planas e hoje a nossa aula vai ser um pouco mais curta, porque eu vou finalizar esse conteúdo falando sobre as figuras planas, ok? Então, acompanha junto comigo aí, pega seu livro, deixa ele aí do seu lado, pega a caneta, ó, marca texto, para marcar pontos importantes, que a aula já vai começar. Bora lá? Então, eu vou compartilhar com vocês aí. As aulas também vão ser hoje, né, sem a lousa, vão ser aí através do slide, porque nós não temos contas, então é melhor para explicar. Bora lá? Eu tô ficando meio sem voz, tá, gente? Então, vocês também relevem. Eu gravei vídeo da turma de educação infantil e a gente tem que falar bem alto. Então, eleva essa voz aí que tá meio esquisito. Bora lá? Então, a página de hoje do nosso conteúdo é das 56 a 60. Hoje nós vamos ter mais exercícios, né? Do que, assim, uma explicação. Eu vou relembrar um pouquinho a aula anterior e dar continuidade nela. Bora lá? Então, relembrando nossa última aula, nós falamos sobre formas geométricas. Gente, está faltando um S, ó, aqui, formas geométricas. Desculpa o erro, acabei de ver, tá? Teria que estar no plural, porque geométricas também está no plural. Então, na última aula, nós falamos sobre as formas geométricas, que ela nada mais, nada menos é sobre os formatos dos objetos que nós temos ao nosso redor. Cada objeto, né, tem um formato e a maioria deles sempre tem uma forma geométrica. Seja lá um quadrado, um triângulo, um círculo, um retângulo e assim por diante, ok? E nós falamos que as formas geométricas são classificadas em dois grupos, sendo eles os não planos, que são conhecidos como as figuras espaciais, e as planas, que nós vamos aprender hoje. Nas figuras não planas, nós também falamos que elas são reclassificadas em dois novos grupos, que são os poliedros e não poliedros. Dentro dos poliedros, nós falamos que essas figuras são feitas, né, através dos polígonos. O que são polígonos? Aquelas figuras que são feitas através de segmento de retas. Ok aí? Sim, lembrou? E que esses segmentos de retas, a gente pode dar nome para eles, acompanha aqui comigo, ó, na flechinha, como aresta, vértice e as faces, sendo laterais, e a base. Lembrou aí? E os não poliedros? São aqueles que não são feitos através de polígonos, não são formados por segmentos de retas, mas sim por formas circulares, arredondadas aí, né, curvadas. Então, não vai ter um ponto de início, né, um final, não tem vértice, não tem aresta, não tem encontro, né, dessas retas. Então, por isso que ele não é um poliedro. Que ele não é um poliedro, por isso que é chamado de não poliedro. Ok? Deu para entender? Bora lá, então, começar. Vamos relembrar aí, ó. Polígonos são figuras geométricas planas, que é o que nós vamos aprender hoje, né? Elas são fechadas, não podem ser abertas, ok? Formadas, então, por um segmento de reta. Então, olha lá. Uma reta aqui, uma aqui, uma aqui, né? 3 retas formam 3 lados, né? 4 retas, quadrilátero, pentágono aí, né? 5 lados. Então, aqui nós temos um polígono feito por segmentos de reta. Então, aqui nós teríamos, né, uma aresta, né, ó. E aqui, o que eu teria? Uma vértice e uma vértice. Eu teria faces aqui? Eu não teria faces, ó. Eu não consigo ver mais nada aqui, né? Não consigo ver outra dimensão. Apenas uma aqui. Vamos para a próxima?
Figuras planas. As figuras planas são aquelas que o próprio nome fala. Ela está completamente plana. Ela não tem bidimensionais, né? Não consigo ver os lados aí. Ou seja, são figuras que possuem apenas o comprimento e a largura, ok? Deu para entender a diferença? Lembra que lá na não planas a gente falou de comprimento, altura e largura. Aqui a gente só fala sobre comprimento e largura. Nas não planas são 3 e as planas são 2. Exemplo aí de uma figura plana, eu posso falar para você o triângulo, que é um polígono formado por 3 lados, um quadrilátero, que é um polígono formado por 4 lados. Vamos lá, eu vou desenhar aqui para dar um exemplo para vocês, para ficar mais fácil da gente entender. Estou desenhando sem régua, tá, gente? Então, vocês relevem aí se estiver tortinho. Mas é bom que a gente vai fazendo junto e fica mais fácil. Deixa eu usar outra caneta. Deixa eu ver que cor de caneta que eu tenho aqui. É essa mesmo. Então, aqui, ó, eu desenhei 2 formas. Vocês conseguem enxergar? Sim, né? Ó. Então, eu tenho aqui uma figura, um quadrado, né? Ó, plana e uma não plana. Então, nessa plana aqui, eu posso ver que eu tenho segmentos de reta, ó, formando, então, aí um quadrado. E aqui eu tenho um cubo. Também tem os segmentos de reta, né? Se a gente olhar aqui, a gente consegue ver de frente um quadrado. Mas eu tenho, ó, a sua face lateral, aqui outra lateral, aqui também, né? Tem uma base. E aqui eu tenho o que? Arestas, vértices e assim por diante. Então, olha a diferença. Aqui eu vejo só uma dimensão, aqui eu vejo mais. Aqui eu vejo, né? Não consigo ver as laterais. Aqui eu já consigo. Não consegue ver a diferença aí do que é uma plana e não plana? Então, a plana é uma figura que o seu próprio nome fala, ela é plana, né? Feita aí por polígonos, que são segmentos de reta. E as não planas são o quê? São aquelas que são formadas por 2 grupos, né? Elas são reclassificadas por 2 grupos. Aqueles grupos que a gente pode falar, que são o poliedro, que no caso aqui é o cubo. Calma aí que eu vou fazer outro desenho para a gente entender. Aguenta aí. Vai ficar melhor. Então, olha lá. Então, a gente falou das planas, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as não planas, relembrar, né? As não planas, elas são reclassificadas em 2 grupos, poliedro e não poliedro. O poliedro são aquelas figuras que são feitas através dos polígonos, que são os segmentos de reta, onde a gente vai conseguir ver uma aresta, uma vértice aí, e faces laterais e base. E no caso das não poliedros, são aquelas que são feitas através de formas circulares. Óbvio, gente, eu estou fazendo sem régua, estou desenhando aqui rapidinho. Então, aqui parece que está reto, mas não é. Seria o quê? O contorno, né? Ó, a volta aqui desse círculo aqui. Ok, gente? Nossa aula sobre explicação, ela foi bem curtinha, porque era para mim terminar só esse capítulo aí, né? Que nós começamos lá na página... Só um minutinho. Nós começamos lá na página 47, que era a unidade 2. Então, eu estou finalizando esse capítulo, né? Capítulo 5 aí, capítulo 6 dessa unidade, para que segunda-feira a gente comece o capítulo 7. Então, nossa aula foi sobre o capítulo 5 e 6. Estou finalizando aí o capítulo 6, na outra aula
não deu tempo, tá? Então, na outra aula eu falei sobre o que era geometria, sobre o que eram as formas geométricas, falei que elas eram classificadas em 2 grupos, expliquei os não planos e hoje eu terminei falando um pouquinho sobre as figuras planas, ok? Vamos lá, atividade do homework, o que nós vamos fazer? Tem bastante atividade aí, eu separei a página e a mesma coisa, os exercícios que vocês vão fazer dessa página. Então, é para fazer só aqueles que estão anotados aqui. 57, só o 1 e o 2. 58, 3, 4 e 5. 59, só o 7. 60, só o 8. E lembrar vocês que vocês têm uma atividade aí muito importante que exige um tempo de vocês, até por isso que eu não coloquei todos os exercícios, separei um ou outro, porque na sexta-feira, que a nossa aula é ao vivo, lembra lá que a nossa aula é ao vivo, sexta-feira? Eu vou ficar esperando vocês, vou mandar o link na quinta-feira à noite para vocês se organizarem para estar entrando na sexta, às 8 horas da manhã, hein? Na sexta-feira, nós vamos falar um pouquinho sobre essas aulas que nós tivemos na anterior da segunda e a aula de hoje. E eu vou precisar que vocês levem em mãos aí, né, a figura geométrica de vocês aí, não plana, aquela que vocês iriam escolher, o prisma ou a pirâmide, e que vocês levem anotados aí quantas arestas tem essa figura que você escolheu, quantas vértices, quantas faces e o nome dela. Ah, é um prisma tal, é uma pirâmide X, ok? Então, lembra lá que na aula do dia 15, você precisa estar em mãos com a sua figura geométrica. Lembra que você pode fazer na folha sulfite, na folha do caderno, isso não importa. O importante é estar feito, bem feitinho, caprichado, que vai ser uma forma de eu estar avaliando a participação de vocês aí no decorrer das aulas. Ok, galera? Eu estou disponível pelo WhatsApp agora, no momento, aguardando vocês, caso apareça alguma dúvida. Me chama que eu respondo. Se for necessário, a gente faz uma chamada de vídeo aí para estar esclarecendo alguma coisa. Beleza? Eu espero que a matéria aí tenha ficado fácil, objetiva, clara. Tenho tentado fazer algo que não fique tão cansativo para que todo mundo aí consiga aprender de uma forma mais lúdica, mais gostosa, sem ser chato, né? Então, lembrando lá vocês também que a atividade é para ser enviada por e-mail, né? Ou entregue lá na secretaria da escola, tá? Quem for entregar na secretaria da escola precisa fazer de caneta, né? Precisa ser preenchido de caneta. A data máxima é até a próxima segunda, tia, mas é até a próxima segunda? Lembrando que é um prazo que a gente está dando. Óbvio, né? A gente pode aí conversar entre alunos e alunos, casos e casos, mas aí é algo que o aluno vai ter que chamar em particular, o pai, né, explicar e tudo mais, o porquê que não foi enviado naquela segunda-feira, mas por isso vocês têm uma semana para se organizar para estar enviando até na segunda. Uma dica, não deixa para enviar tudo na segunda. Vocês têm as aulas, já faz o exercício, já vê que a mamãe, se naquele mesmo dia ela já pode digitar ou escanear, né, a atividade, já enviar por e-mail para você. Porque senão vai começar a acumular, você vai acabar ficando perdido. Tá bom? Uma dica minha aí para você. Galera, muito obrigado pela aula. A minha voz está sumindo aqui, mas até sexta-feira vai estar legal. Obrigado pela atenção. Qualquer coisa é só chamar lá que eu respondo vocês, tá bom? É isso aí. Aguardo vocês sexta-feira na nossa aula. Sexta-feira, aguardo vocês na nossa aula ao vivo. Coloca aí o celular para despertar, para poder participar da aula. Certo? Que essa aula não vai poder ser disponibilizada no canal. Já falei, estou repetindo. Então, beijo, beijo, beijo no coração de vocês. Espero vocês sexta-feira. Fiquem com Deus. Obrigado pela aula e até lá.